ao quarto episódio do nosso podcast Contabiliza Aí, onde a gente traz assuntos de contabilidade de forma prática e simples para quem empreende. E hoje nós vamos falar de um assunto que está sendo um dos mais comentados no momento, que é a reforma tributária. Então, hoje nós vamos trazer uma pessoa aqui Mídia, desculpa interromper, mas eu acho que para esse episódio, ninguém mais especial e preparado para estar falando sobre o assunto como você, que vive a contabilidade diariamente, né? Obrigada. Acho que você está muito bem preparada para falar sobre esse assunto, porque são dúvidas que aparecem diariamente. E é o nosso dia a dia, é o nosso arroz com feijão. Exatamente. Aqui no escritório, né? Então, aqui, até trouxe aqui umas perguntas que mais aparecem aqui no escritório e eu acredito que é uma dúvida que vários empresários têm. Então, a gente vai tentar descomplicar um pouco desse assunto tão polêmico, né? Ótimo, Andréia. É isso mesmo, né? A Andréia, ela trabalha aqui comigo no escritório. Para quem não conhece, nós temos o escritório Rocha Contabilidade aqui em Santa Bárbara. E a Andréia trabalha comigo há um tempinho e trabalha na área fiscal. Então, assim, a gente está vendo que muitos empresários, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas do que realmente é a reforma. Então, a gente resolveu esse episódio em específico fazer a gente mesmo, né, Andréia? Com as dúvidas do nosso dia a dia. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Eu espero estar preparada para responder todas essas perguntas. Já está habituada que é o que vem diariamente aqui. Então, vamos começar do começo mesmo, né? O que é essa reforma tributária? Por que o Brasil precisou fazer isso? A gente vê que é a maior mudança tributária que tem décadas aqui no país, né? Então, vamos explicar o que é essa reforma tributária. Na verdade, Andréia, o Brasil, assim, o nosso sistema tributário hoje, ele é muito falho, né? Então, assim, é um sistema tributário muito complexo, muito cheio de regras, que foram sendo criadas ao longo dos anos. Foram regras entre estados, regras para municípios. Então, a gente vive isso dia a dia. Então, assim, hoje, quando um cliente ele precisa vender para outro estado ou comprar de outro estado, a gente tem que analisar muitas coisas para ver se o imposto realmente vai ser aquele e tudo mais. Então, ao longo desse período todo, foi ficando muito complexo o nosso sistema tributário. Então, a reforma ela veio para trazer um modelo que já é usado fora, né, do Brasil, por quase todos os países, que é o sistema de tributação pelo IVA. Então, assim, que é o imposto de valor agregado. Então, ela veio para simplificar os impostos, ela veio para deixar, talvez, de uma forma um pouco mais transparente, mais clara essa tributação e igualar esses tributos para o Brasil todo e não mais ter uma diferença entre estados e municípios. Então, ela veio para simplificar. Poderia até falar aqui, depois que passar essa turbulência, que a reforma ela veio para deixar tudo mais fácil, para facilitar o nosso dia a dia e o do empresário, sabe? Sim, exatamente. Então, acho que é isso. E a gente vê também que vai ter mudanças de impostos, né, de nomenclaturas. O que é isso? O que está entrando? O que está saindo? Então, hoje, quando a gente fala de imposto, as empresas elas pagam PIS/COFINS, que são os impostos de união, ICM, que é o imposto de circulação do Estado, ISS para quem presta serviço, aí existe ainda INSS patronal, IRPJ e contribuição social, que são impostos sobre lucros. Sim. Então, o que muda nesse primeiro momento? Deixa de existir PIS e COFINS e vai entrar agora o CBS, que é o Imposto de Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a gente não tem mais PIS e COFINS. Entra o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai substituir ICMS e o ISS. Certo. E aí nós vamos ter um imposto novo, que é o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né, que está todo mundo falando, que são sobre os produtos considerados graves à saúde, que causam danos à saúde, né? Cigarro, bebida alcoólica, e entre outros ainda que vão estar lá nas regulamentações que a gente vai receber ainda. Então, basicamente vai mudar. PIS e COFINS não existe mais, fica o CBS, aí sai o ICMS e o ISS e entra o IBS no lugar. Certo, tá. E essa mudança já começou, vai começar a partir de 2027, como que... Já começou gradativo, na verdade, assim, agora em 2026,
a gente já tem que informar os impostos IBS e CBS nas notas, porém sem nenhuma tributação, Certo. tá? Agora, 2027, que vai efetivamente começar a mudança da reforma tributária, então muda o quê? 2027 não se fala mais em PIS e COFINS e eles vão ser substituídos pelo CBS, Perfeito. tá? 2029 para frente, que a reforma ela vai acabar em 2033, a previsão. Então, de 29 para frente, vai ocorrer essa mudança gradativa do ICMS e o ISS. Mas, efetivamente, o que muda é o CBS, que entra em 2027 já com apuração no lugar do PIS e COFINS. Perfeito. Tá? O que vale também lembrar, André, é que assim, o que mudou esse ano também, as notas fiscais, né? Quem é de regime normal já tem que emitir as notas com o IBS e o CBS nas notas para a fase teste da reforma. E as notas de serviço, né? Então, as notas de serviço agora em setembro de 2026, elas tornam-se padrão na versão do nota fiscal eletrônica de serviço, que para nós no escritório foi uma maravilha, porque trabalhávamos com mais de 30 modelos de prefeitura de notas de serviço. Então, agora em setembro de 2026, essas notas elas ficam unificadas, todas no mesmo padrão. Perfeito, né? Tá? Realmente facilitou bastante. Muito. Isso veio para ajudar muito no nosso dia a dia, principalmente na apuração, porque cada prefeitura era um layout, cada prefeitura era de um jeito. Sim. Então agora é um padrão, como a DANF, né? A DANF ela é um padrão nacional, então para todo mundo a regra é a mesma. E aí a nota de serviço ela veio também para ficar o mesmo padrão, né? Isso. Legal. Tá? E o que a gente ouve bastante aqui, né, falando que o Simples Nacional vai acabar, o que muda realmente para a empresa do Simples? O Simples Nacional, graças a Deus, não vai acabar, né? A gente tem, assim, muitos empresários são do regime do Simples, porque hoje é uma tributação mais barata mesmo, para quem... depende do faturamento da empresa. Então, assim, para quem tem um faturamento aí abaixo de 2 milhões, 3 milhões no ano, então é um regime considerado com uma alíquota melhor, né? Então, vai acabar? Não vai acabar, né? Vai mudar a alíquota? Nós não sabemos ainda quais serão as alíquotas, porque nós não temos ainda essa informação. Então, a gente ainda está trabalhando meio que no escuro com isso. Mas vai mudar a forma, né, André? Vai entrar um regime novo no Simples Nacional, que isso daqui está bem perto agora da nossa realidade, que é o híbrido. Exatamente. É um tema também que bastante gente está perguntando, compensa para minha empresa do Simples ser um Simples híbrido? Então, eu queria entender melhor, assim, para quem que vale a pena mudar, né? Então, o híbrido é assim, ó. Hoje, uma empresa do Simples Nacional, ela compra o produto de fornecedores, então ela recebe as notas de compra dos produtos, ela monta o seu custo e ela emite uma nota de venda, que pode ser ou para uma empresa ou para um consumidor final. E aí ela vai pagar o imposto sobre esse faturamento que ela tem, independente de quem ela compra esse produto. Certo. O híbrido, ele vai entrar para a gente apurar esse Simples Nacional de uma forma diferente. Então, o que muda? Eu posso tomar crédito e dar crédito nesse sistema do híbrido. Eu continuo com a alíquota reduzida, pagando na guia do Simples o ISS ou INSS, patronal o IRPJ, a contribuição, e eu apuro separado o CBS, que seria o PIS e o COFINS, tá? Então, assim, ó, se eu compro muito mercadoria de fornecedores, das quais eu posso tomar crédito do imposto, então o custo do meu produto, para mim, vai ficar um pouco melhor. Porque eu vou vender e o meu imposto, eu vou abater esse crédito que eu tive da entrada da nota, tá? Então, assim, compensa para todos os regimes? Não sabemos ainda, né? Então, assim, cada caso é um caso. Então, a gente fala muito, né, de vendas B2B, B2C. Então, assim, se eu vendo para uma empresa, eu faço lá o meu B2B, então, assim, às vezes vale a pena eu optar pelo regime do híbrido, porque além de eu comprar com o crédito da nota, eu vou poder dar o crédito
pro meu consumidor final, que sendo ele uma empresa. Sim. Então, pro meu consumidor lá, que eu tô fazendo negócio, vai ser vantajoso Com ele certeza. comprar de mim, porque eu vou estar num regime que eu também posso dar crédito para ele, tá? Se eu falo que eu faço um negócio B2C, que é uma empresa vendendo para um consumidor final, aí a gente tem que analisar muito a compra que a empresa tem. Por quê? Se o consumidor final não vai se aproveitar de crédito. Sim. Porque ele não vai repassar, ele não vai gerar uma nota, ele vai consumir aquele produto, né? Então, se eu tenho muita entrada e eu tomo crédito, então vale a pena eu optar pelo híbrido. Então, hoje eu vejo que assim, ó, o híbrido, ele vale a pena para comércio, para indústria, acho que para todo mundo, independente se a pessoa está vendendo para empresa ou vendendo para um consumidor final, tá? Eu acho que aqui no escritório, a gente provavelmente vai fazer opção para todo mundo. Agora que começa em setembro, agora as opções, né, para fazer a opção para esse regime novo, que vale para 2027. Só que assim, se o cliente pergunta pra gente qual que é a alíquota que eu vou pagar, a gente ainda tá no escuro, porque nós não temos ainda alíquota. Só que em outubro, o governo libera essa alíquota. E aí, de tudo que eu li, o governo liberando a alíquota, a gente vai fazer conta, ver se vale a pena e não vale a pena. Se não valer a pena, em novembro a gente pode voltar para o regime normal. Sim. Então a gente faz a opção, depois a gente faz o custo, vale a pena? Deixa no híbrido. Não vale a pena? A alíquota vai ser maior? Então deixa e volta para um regime normal. Sim. Tá? Lembrando que essa opção, pelo que a gente vê, vai poder fazer 2 vezes no ano, né? Isso. Então, se fizer agora, é a partir de janeiro. De já janeiro. Inicia no regime. Aí em março do ano que vem, a mesma coisa. A gente faz a opção em março para o segundo semestre do ano. Sim. Então, assim, vai ser muito... o empreendedor, na verdade, ele tendo um contador ali com ele, um escritório que tem as informações, a gente vai conseguir planejar isso, se está valendo a pena ou não, se realmente é uma alíquota em um regime que vai ficar melhor para ele, porque a gente vai falar muito, né, de tomar crédito, de dar crédito, então isso vai ser o que vai ser, o momento, né? Então, assim, eu vou vender, eu tenho crédito para tomar? Sim. Eu vou consumir alguma coisa que eu ganho crédito? Então, quem compra, o empreendedor, a empresa que compra, ela vai querer crédito. Sim. Entendeu? Então, quem quer crédito, mas quer continuar no simples, vai ter que optar pelo regime do híbrido, ou vai ter que sair do simples. Sim. Né? Vai ter que ir para um regime normal aí, que aí já é mais complexo, né? Precisa de uma análise maior, precisa de uma análise, né? Pra ver se vale realmente a pena. Então assim, não é para todo mundo, né? Um regime normal depende de faturamento, de organização, de planejamento. Não é todo empresário hoje que a gente fala assim, não, vamos mudar essa empresa para um regime normal que isso vai dar certo. Não, isso não acontece na prática, né? Na nossa realidade, na verdade. E você tá falando bastante sobre tomar crédito, né? O que significa isso na reforma tributária? André, todo empresário, né, todo empreendedor aí, quando recebe uma nota fiscal, vamos falar de um exemplo bem simples. O pessoal recebeu nota fiscal, lá naquele cabeçalho da nota vai ter lá PIS, COFINS, IPI, ICM de substituição tributária. Se esses impostos estão destacados na nota, ele tem crédito. Então vamos dar um exemplo que eu compro um produto de R$100. E sobre esse produto de R$100 veio destacado lá na nota R$10 de imposto de PIS e COFINS. Hoje no Simples eu comprei R$100 de produto, mas aí vamos falar que eu fiz uma venda e esse produto eu coloquei o meu custo e eu estou vendendo ele a R$200. Certo. Então o imposto que eu pago sobre o meu faturamento é sobre os R$200 que eu estou emitindo de nota, tá? Então, o contador vai apurar esse imposto. Então, esse imposto de R$200, vamos falar que gerou R$100 de imposto para eu pagar. Então, os R$100 vai ser o quê? R$100 de imposto que eu devo, menos esses R$10 de crédito que veio na nota. Então, quando eu tomo crédito, o que é? É esse imposto que veio destacado na nota fiscal do meu produto que eu comprei. Eu vou abater aquele percentual do imposto sobre o imposto que foi calculado do meu faturamento.
Por isso que a gente fala que vai reduzir o meu custo, porque assim, pode ser que eu não pague 100% do meu imposto. Sim. Pode ser que eu compro tanto produto, eu tenho tanto produto em estoque, que eu vou ter mais crédito do que o imposto que eu devo. Entendeu? Então, por isso a análise de saber de quem você compra, quanto você compra. Então, é muito difícil a gente falar assim, olha, a reforma ela vai ser igual para todo mundo. Entendeu? Então, assim, hoje o negócio vai ter que ser uma análise de negócio a negócio. Um por um. Sim. Porque vai depender muito disso. De vários fatores. São vários fatores que vão mudar. Então, assim, mas a reforma eu vou pagar mais imposto. Eu particularmente não acho isso, tá? Eu acho que vai ficar uma forma de tributação mais justa. Sim. Eu acho que vai diminuir muito o imposto cascata que vem, né? Porque a indústria paga, depois quem compra para revender paga. É até difícil de montar um custo ali, né? Difícil. Porque tem... Porque assim, mas o hoje, se a gente falasse, né, de custo, eu compro lá fora, tem ICM, substituição tributária, daí eu tenho meu ICMS, eu tenho IPI. A gente é que fica louca. É verdade. Porque assim, mas é lá de Minas, então eu tenho ICMST. Mas é de outro estado, eu tenho a de FAO. Mas lá é 12%, aqui é 18%. Então, a reforma, ela vai deixar isso tudo muito simples, né? E você falou de um assunto, assim, que é uma guerra interestadual, vamos dizer assim. Que é essa questão da diferença de alíquota, né? Com a reforma, como que vai ser isso? Vai continuar? Vai acabar? Graças a Deus, eu falo por nós, isso vai acabar. Sim. Então, assim, a reforma, a gente não vai mais ter ICMS de substituição tributária, a gente não vai ter mais diferença de alíquota, a gente não vai ter mais benefícios fiscais entre estados. Então, assim, a gente vê muitas indústrias, às vezes, né, alguém vai abrir uma indústria, mas se eu abrir lá no estado, em tal estado, lá eles vão me dar aquele benefício, eu não vou pagar esse imposto. Eu vou abrir lá, né, no Espírito Santo, porque lá tem um benefício fiscal de tal imposto que eu não pago. Então, isso vai deixar de existir, tá? Vai existir uma regrinha só para a Zona Franca de Manaus, que ainda vai continuar, mas é uma coisa muito pequena perto hoje do que é hoje, né? Então, assim, ela vai simplificar muito e eu acho que, assim, essas empresas do Simples, elas poderem dar crédito e tomar crédito, então, assim, acho que vai ser ótimo, na verdade. Essa é uma oportunidade muito uma grande, né, para essas empresas. Assim, para poder vender para outras, né? Acho que... porque assim, às vezes a gente tem clientes aqui, assim, mas o meu cliente lá, ele não compra de mim porque eu sou do Simples Nacional. E hoje a gente não tem o que fazer. Hoje a gente fala, olha, ou você desenquadra e você vai para essa alíquota, ou você vai ter que vender para outra pessoa, né? Então a reforma ela veio trazer essa oportunidade da empresa pequena, ainda que tenha um faturamento menor, ainda que tenha produtos, né, e que ela tenha que ficar no Simples, porque para ela é mais vantajoso de poder atender uma empresa também um pouco maior, de um regime normal, porque ela vai poder dar esse benefício do crédito para a empresa, tá? Então, tomar crédito e dar crédito vai ser o que mais a gente vai tratar com esses empresários, né? Então, é o que mais vai haver essa mudança aí para eles. Por isso que eu falo assim, da importância de um bom contador, né? Porque essa análise, a gente pensa, essa contabilidade só vai dar um imposto para eu pagar, mas não, a gente faz com que você pague menos impostos, né? Ver a oportunidade ali de creditar, então... A importância de ter um bom contador ali cuidando da empresa, né? E além de um bom contador, Andréia, a importância, vamos falar aqui, né? De emitir o documento fiscal, né? Sim, exatamente. Então, a gente fala, a reforma tributária, a grande estrela da reforma é a nota fiscal, vai né? Ser a nota fiscal. Então, assim, mas eu compro sem nota. Hoje, a gente fala aqui para os clientes do escritório, eu não quero nem saber, porque assim, a gente não faz nada sem nota, né? Então, assim, vai funcionar para quem a reforma? Para quem compra com nota e para quem vende com nota, tá? Porque se a gente tem um documento fiscal que veio com crédito e a gente vai fazer o documento fiscal, a gente vai tomar o crédito, né? Então,
tudo com nota, vai ser, igual você falou, a nota vai ser a estrela da vez. Então, eu acredito que muitas empresas elas vão ter que aumentar o seu faturamento, porque elas vão passar a emitir nota de mais coisas, porém, a gente pode até falar que assim, às vezes eles vão emitir mais notas, mas ainda vai pagar um imposto igual ou menor do que eles estavam pagando. Sim. Entendeu? Por conta de também receber mais produtos com nota. E poder acreditar. Tá? E poder acreditar esse crédito aí lá no custo final. Ô Nidy, tem um assunto também, eu falo por mim, que se a gente pesquisa na internet alguma coisa da reforma tributária, a gente é bombardeado de informações de que é melhor ser lucro real, né? Para dar a entender que, assim, que todo mundo tem que deixar seu regime virar lucro real. Como que é isso? André, eu acho engraçado. E os clientes aqui no escritório, Sim. Vira e mexe, a gente recebe uma mensaginha do nada, eu quero ser lucro real. E a empresa ela não faz ideia do que é ser um lucro real, né? Sim. A gente fala lucro real porque tá se ouvindo muito falar de lucro real, mas regime normal, vamos falar, né? Porque a gente tem o lucro real e tem o presumido. Então, assim, para uma empresa que hoje ela é do simples, ela mudar para um lucro real, ela tem que estar muito bem preparada, sabe? Ela tem que estar extremamente organizada, ela tem que ter um financeiro planejado, ela tem que ter o seu custo planilhado, ela tem que ter uma organização em relação a pagamentos, que hoje não são todas as empresas e empresários que têm isso, sabe? A pessoa, o empresário, ele tem que se preparar para ser lucro real, né? Ele tem que entender que o lucro real ele pode sim trazer benefícios dependendo da atividade e do comércio que a gente está tratando, tá? Certo. Mas ele tem que entender também que a responsabilidade não é do escritório e do contador gerar uma guia. Quando a gente trabalha com uma empresa de um regime normal, a responsabilidade do empresário ela vai além de emitir uma nota fiscal, tá? Ela vai além da gente ele receber uma guia lá e fazer esse pagamento, né? Então, ele precisa estar preparado para isso, né? Então, ele tem que ter um faturamento 100% com notas emitidas, ele tem que ter a compra dos seus produtos 100% com notas de entrada, ele tem que ter muito bem separado as suas despesas pessoais do financeiro da empresa, ele tem que ter a retirada mensal de salário, de prolabore dele, para não misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa. Então, assim, é um regime que a gente não trabalhava tanto, né, com isso. A gente não via tanto, né, lucro real, regime normal. Eu falo pelo escritório, pela demanda que a gente tem no escritório. Nos últimos 2 anos, quantas empresas, lucro real e presumido, a gente desenquadrou do simples por conta disso? Então, assim, algumas empresas muito bem planejadas. A gente teve empresas que a gente, durante um ano todo, a gente planejou o desenquadramento dela, né? Então, não é um regime que a gente fala, eu vou ser lucro real porque eu vi na internet que isso é mais vantajoso para mim. Quem que tá falando que é vantajoso, né? A internet, se você colocar na internet aí hoje, reforma tributária, o pessoal só fala que o regime normal é o que há. Só que assim, é para toda empresa? Não é para toda empresa, não é para todo empresário. Então, assim, a gente tem que ter, a gente fala de um contador de confiança. Então, a gente aqui vive isso. Então, eu falo para os clientes, calma, não é tudo isso que está acontecendo. Se para o seu negócio vai afetar, a gente vai te chamar, a gente vai te orientar, a gente vai fazer você pagar o menor imposto, né? Porque a internet hoje, ela traz coisas que nem vão acontecer agora, né? Só falando que tá na internet é verdade, não é verdade, não é bem assim. E não é assim, né? Então, assim, eu acredito que uma das próximas perguntas aí, assim, prestador de serviço. Sim, já tava até chegando aqui nessa pauta, se prestador de serviço vai valer a pena, como que é essa reforma para quem é prestador de serviço? Então, vamos falar de prestador de serviço. A gente só ouve assim, ó, o prestador de serviço ele vai pagar um imposto muito maior do que ele paga hoje, a carga tributária dele vai aumentar demais. Vamos analisar um prestador de serviço Simples Nacional. Ele vai pagar mais imposto na reforma? Então, assim, a gente ainda não tem as alíquotas, né, de Simples Nacional, se isso vai mudar para 2027, se não vai, se isso vai valer a pena no híbrido ou não, mas vamos supor um prestador de serviço, ele emite nota de serviço.
Se a gente está falando de um representante comercial, geralmente representante comercial não compra produto. Sim. Então ele não vai ter o crédito para tomar desse imposto. Então a gente vai apurar o imposto dele do jeito que é hoje. Certo. Só vai aumentar essa alíquota se o governo mudar as alíquotas do Simples Nacional. Sim. Se não, por enquanto, não mudou nada, né? Um representante que é de um regime normal só vai mudar se ele comprar produtos que geralmente um representante não compra. Sim. Então a alíquota dele, por enquanto, vai continuar a mesma coisa. Então ele vai pagar mais imposto? Não. Ele pode pagar menos imposto se ele comprar produtos. Por isso que eu falo que a reforma, a gente tem que olhar cliente por cliente. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui prestador de serviço. Vou dar um exemplo. Médico e clínica médica. Sim. São 2 prestadores de serviço, certo? Então vamos falar que o médico, ele emite a nota de serviço pelas consultas e pelas cirurgias que ele faz. E ele não compra, ele não tem produtos, ele não compra, porque ele só presta serviço médico, de consulta. Ele tem crédito para tomar? Não vai ter. Não vai ter. Vamos falar de uma clínica médica. A clínica médica que faz procedimento, que compra material cirúrgico, que ela faz lá exames. Então, assim, ela compra produtos para realizar alguma coisa. Então, ela vai ter entrada de compra de produtos ou para consumo, ou matéria-prima. Ela vai ter entrada de produtos. Essa clínica médica, quando ela emitir a nota, ela vai pagar o mesmo imposto que o médico? Não. Por quê? Porque ela tem a compra do produto. Sim. Então, para a clínica médica, provavelmente compensa ela estar no regime do híbrido ou no regime normal. Por quê? Porque ela vai ter o crédito dos produtos que ela compra, né? Então, assim, clínica médica que faz procedimento, vale a pena, até hoje, equiparação hospitalar, que o imposto é menor. Então, assim, depende de cliente a cliente, do tipo do negócio que você tem. Então, é difícil hoje na reforma a gente falar que a gente tendo um negócio igual, nós vamos pagar o mesmo imposto, porque vai depender de quem eu compro e para quem eu vendo, ou de quem eu compro e para quem eu faço uma nota de serviço. Sim, tá? A reforma, a gente antes falava assim, eu vou pagar um imposto sobre uma tributação da tabela do Simples Nacional. Hoje a gente fala que a gente vai pagar um imposto sobre o consumo, né? O que eu estou consumindo de produto e serviço? Como eu consumo isso? Né? Eu consumo comprando produtos, eu consumo vendendo produtos, eu consumo prestando um serviço. Então, ela trouxe essa mudança, né? Antes a gente pagava o imposto onde o CNPJ ele estava estabelecido. Sim. Então, assim, eu tenho uma empresa que a gente está falando de Santa Bárbara, então, assim, eu tenho uma empresa em Santa Bárbara e eu emito uma nota de serviço. O imposto ele vai para Santa Bárbara. Então, hoje se fala-se do consumo. Então, se eu tenho uma nota em Santa Bárbara e meu serviço foi prestado, sei lá em Campinas, lá em Piracicaba, o imposto não vai ficar em Santa Bárbara. Sim. Ele vai para Campinas, para Piracicaba, onde o serviço foi consumido. Então, muda essa forma da tributação também, né? Então, por isso que essa tributação ficou mais universal. Então, assim, independente agora de onde eu abrir o meu CNPJ, né? Se aqui em Santa Bárbara, Americana, Piracicaba, que antes a gente tinha as diferenças do ISS. Isso para nós vai ser muito bom também. Então, assim, independe agora de onde eu abro esse CNPJ. O que depende é de onde esse serviço, esse produto, ele é consumido. Sim. Tá? Então, isso é também uma mudança muito, muito grande aí na reforma, tá? Bem legal. E a gente falando de impostos também, né? Um outro nome aí em inglês que tá aparecendo bastante é o split payment, né? O que é esse negócio? Meu Deus do céu. Depois falam que contador só trabalha sentado ali, sentadinho o dia inteiro, né? Às vezes eu falo assim pro meu marido, nossa, Daniel, eu tô tão cansada hoje. Ele fala, mas cansada, você ficou sentada o dia inteiro, né? Não, esgota A mesmo. cabeça cansa, né? Tanta coisa. Mas assim, o split, na verdade, não é algo que vai entrar agora para esse ano de 2027, 2028, tá?
ele é algo que ainda precisa... os sistemas, né, União, o Estado, o Brasil, na verdade, eles precisam se preparar em relação a sistemas e fazer essas regulamentações para que isso funcione. Porque como que vai funcionar? Hoje, o empresário, ele vende, recebe o valor do produto e depois a gente apura esse imposto e ele paga, né? O split payment, ele veio para fazer o quê? Eu recebo do meu cliente os R$ 100 que eu vendi e a União já pega parte do imposto dela e eu fico com o líquido. Então, nós, contadores, não teríamos que apurar esse imposto, que ele vai ser meio que automático. Mas como? Então, como, né? Nós não temos sistema para isso ainda, né, André? Então, assim, existe essa forma de tributar que eles querem implementarem, porém a gente não tem nada regulamentado, a gente não tem sistemas para poder fazer isso, porque assim, ó, a gente que está nisso no dia a dia, como que isso vai funcionar, Andréia? Fala pra mim. Como? Porque assim, ó, para funcionar, você concorda que o cliente, quem tá vendendo tem que emitir nota. Essa nota ela vai ter que estar vinculada a um sistema que o banco tenha um acesso. Para a hora que esse dinheiro cair lá no banco, porque ele vai receber no banco ou numa nuvem digital do governo, para o governo separar esse imposto automaticamente e passar esse líquido pro cliente, né? Quem vendeu. Vamos falar em sistema? Às vezes a Receita demora 2, 3 anos para responder uma malha fina. Como que um sistema desse vai funcionar em 2027? Não dá, né? Tem que... Então, assim, é um assunto que, assim, os empresários, eles devem se preocupar, porque é algo que talvez lá no final da reforma, em 2030, 2033, provavelmente a gente já tem algum sistema fazendo essas validações, né? Porque eles estão investindo aí milhões, bilhões para que isso funcione, mas hoje ainda não é a nossa realidade, tá? É a realidade dos países lá fora. Então, quando você viaja fora, né? Quem já teve a oportunidade de viajar, então quando você vai pagar uma conta no mercado, você passa lá a conta, então você vê lá no caixa, deu $100. A hora que você vai pagar, você paga 110, 102, 103. Então, o que você está pagando ali a mais? O imposto. Entendeu? Você paga no ato da compra, quando você está pagando isso daí. Então, essa realidade, né, desse split payment é a realidade de fora. Que eles estão querendo trazer para cá. Talvez com a reforma, talvez isso seja mais possível, porque a tributação vai ficar mais simplificada. Então, talvez seja um futuro mais para o final da reforma, lá para 2030, 2033. A gente não vai se preocupar com isso ainda. Eles estão indo aos pouquinhos pra gente não assustar muito, né? Porque assim, ó, isso tem que estar tudo muito integrado, isso tem que estar com tudo muito funcionando. Sistemas de nota tem que estar tudo padronizado. Então, que nem a gente vai ter agora, né, as notas unificadas, os impostos vão ser unificados. Então, assim, eles estão trazendo essa realidade, para que essa funcionalidade lá no final talvez comece a fazer sentido, né? Então, a gente escuta, a gente tem os clientes, assim, isso tá na internet falando assim, vai ser agora. Não é agora. Nós não temos ainda um sistema eficaz para fazer isso funcionar. Acaba sofrendo por antecedência, né? A pessoa ela sofre por antecedência. Por quê? Porque a internet ela tá bombardeando desse assunto. Então, assim, se fosse algo realmente, né, que vai mudar para 2027, 2028, com certeza a gente já estaria falando para todo mundo, né? Mas não é ainda o assunto do momento, né? Eu acho que a gente tem ainda que se preocupar em fazer esse empresário pôr na cabeça que ele tem que se planejar, que ele precisa emitir uma nota, que ele precisa se ajustar em relação a isso, para definir talvez o melhor regime, o que ele vai fazer, se preocupar mais com isso do que realmente com esse dinheiro cair na conta e ele ficar só com o líquido, sabe? Então... tá certo. Agora vamos imaginar assim, Nídia, que vem um cliente aqui do Simples Nacional ou, bom, de uma empresa já, ele tá perdido, extremamente perdido. Quais seriam esses 3 passos que você daria para ele nesse início aqui, de como se preparar para essa reforma, né?
Eu acho que assim, a gente tem que, quando o cliente vem, a gente tem que perguntar, acho que assim, 3 coisas para ele, né? Então, assim, você tem documento fiscal? Uhum. Como que você compra e como que você vende? Então, ver essa parte da documentação fiscal do cliente e entender se isso pode ser melhorado ou não. Ver o enquadramento, né, tributário dele, ver se realmente o simples, se um regime normal, se as alíquotas, então olhar isso e planejar, né? Certo. Colocar isso tudo num papel, numa planilha, porque igual eu falei, não adianta a gente querer arrumar a vida de um empreendedor se ele não quer ser arrumado, Andréia. Sim. A pessoa, a gente tem diversos tipos de empresário, Uhum. né? Aquele que não quer organizar, aquele que não quer, ele não tá preparado para a reforma e ele só vai pensar nisso quando ele começar a receber a guia de um imposto. Sim. Diferente dele vai falar: "Poxa, meu contador tá mandando um negócio errado para mim". Não é que tá mandando errado, mudou, Mudou, né? não Mudou quis, e você e não tá quis mudar, né? e você não quis, né? Então assim, e tem o empresário que ele tá se planejando, que ele aceita o contador falar com ele Uhum. aceita a mudança. Então, assim, acho que 3 pontos, né? Ver o enquadramento tributário, arrumar essa documentação fiscal e fazer esse planejamento de custo para ver se realmente ele está no regime certo, se realmente é o imposto melhor para ele o simples, um regime normal, enfim, Híbrido, né? ver o e ver o tipo do empresário, né? Se ele quer Sim, ou não mu- estar apto a essa mudança aí, é né? verdade. Então, não é para todo mundo, não, viu? E tem uma questão também, o que mais te preocupa, né? Posso voltar? Pode. Conversa com o empresário. E uma outra questão também, o que mais te preocupa, assim, com essa questão de reforma tributária, com os empresários em si, né? Seria mais essa parte mesmo dele não aceitar a mudança? André, hoje, que nem assim, quando a gente conversa, né? Ou aqui no escritório, ou quando eu tô num barzinho, ou quando eu tô num churrasco, o pessoal fala para mim assim: ah, mas isso, né? O que vai mudar mesmo na reforma tributária? Então, assim, o que me preocupa são essas informações aleatórias que eles veem na internet é, e achando que aquilo tudo é para a empresa dele, Uhum. sabe? Em vez de buscar a orientação do contador, acatar o que está na internet e achar que a gente do lado de cá não está fazendo o nosso trabalho, Sim. tá? A internet, ela tá aí com informação. Igual eu falei, a informação não é para todo mundo, Uhum. né? Às vezes a gente escuta tomar crédito e tudo mais. Eu tenho vários clientes que às vezes eles me mandam: ah, Nidia, mas eu posso fazer isso? Ah, Nidia, mas isso daqui não serve para minha empresa? Não serve, hoje a sua empresa é do simples, então você não pode fazer isso, Uhum. né? Então, a sua empresa ela é tal regime, isso não cabe para sua empresa. Às vezes eu tenho a impressão que eles veem tanta coisa na internet, eles falam assim: nossa, mas o meu contador não me fala nada, mas o meu contador não me traz uma informação para o regime da minha empresa. Acho que ele nem tá olhando para minha Eles empresa. nem imaginam como que é o lado de cá, né? Da gente falando, nossa, ó, essa empresa que eu acho que tá na hora de chamar ela e. Exato. Aí você fala assim: poxa, ó, isso daqui serve para essa empresa? Eu vejo vocês quando vocês estão fazendo a apuração do Uhum. imposto. Isso serve? Olha, isso não serve para essa, isso daqui ó, vai funcionar assim, assim, assim. Isso não, nem adianta, porque ó, esse cliente, ele nem emite a nota, ele nem É. faz isso, ele não faz. Ah, então isso não é para esse cliente, né? Então o que me preocupa é esse bombardeio de informações, o empreendedor, né, o empresário achar que tudo que está na reforma tributária cabe para o negócio Sim. dele e ele achar que o negócio do outro que tem o mesmo segmento vai tributar igual ao dele, Uhum. tá? Então, eu acho que isso, eles têm que também agora tomar uma ciência e falar assim, ó, poxa, cabe para o meu negócio ou não cabe para o meu negócio, né? Aqui no escritório, a gente está se preparando, tanto eu quanto você, a Carol, que a gente está no departamento. Então, para poder, a partir agora de setembro, a gente
reavaliar todo mundo. O que a gente está planejando, né, André? A gente fala assim, nossa, a gente vai ter que chamar um por um, nós vamos ter que fazer um mutirão aqui no escritório, agendar os horários um por um, para poder chamar, explicar, para ele poder entender. Então, assim, a gente está olhando um por um. Sim. Para ver se vale a pena, o que vale a pena, se vai continuar ele pagando o menor imposto, se essa alíquota for mudar, o que nós vamos fazer para ele continuar pagando o menor imposto. Eu aqui tenho uma coisa interna, a Andréia, ela trabalha comigo há um tempinho, e eu sempre falo aqui, né, que aqui eu não quero que os clientes sejam um número. Sim. Né? Eu quero que os clientes, eles sintam que eles são uma pessoa. Então, assim, chamem o cliente pelo nome, olhem pro negócio do cliente. Então, assim, a gente tenta fazer isso mesmo aqui, né? Então, assim, olha para esse negócio do cliente, como que funciona? Então, a gente está olhando um por um. Um por um. É um trabalho? É um trabalho que quem não trabalha com isso, eu vou falar. Não sabe do que a gente está falando. Né? Não sabe do que a gente está falando, do que tem que olhar, do que tem que consultar, do que salva na pasta e olha isso, e monta uma planilha, e simula isso. Ah, mas lembrou da nota, mas ele tem nota, mas ele tem isso, mas ele tem folha, mas e o custo da folha? E faz isso. Simone, corre aqui, essa despesa é dedutível. É uma loucura mesmo. Então, assim, eu acho que assim, o empresário, ele tem que buscar um contador que entenda do negócio dele. Sim. Entendeu? Um contador, vamos falar, que seja amigo dele. A gente não pode ser mais aquela pessoa que tá lá para mandar uma guia, entendeu? A gente aqui no escritório tem que ser a pessoa que o empresário fale assim, olha, eu vou ligar lá e a guia que eu tô recebendo, eu tenho certeza que eles fizeram a melhor forma de fazer isso daí, entendeu? Então, assim, estar apto a essas atualizações fiscais, pelo amor de Deus, aqui no escritório o que mais a gente faz ou é em palestra, ou é curso, ou é ter alguma ferramenta que traga atualização, ou é ter um sistema que busque um NCM, uma atualização de um NCM, enfim. Então, assim, a gente está exaustivamente atrás de todas essas alterações, de todas essas mudanças, para poder entender o negócio de cada um. E trazer a melhor tributação e a melhor forma desse empresário pagar esse imposto. Real. Lídia, se você, para encerrar, né, se você pudesse dar um conselho para qualquer empresário sobre a reforma tributária, que conselho seria? Eu acho que assim, não esperar a reforma chegar. Acho que isso é o que vai virar a chave aí do empresário, sabe? Eu acho que a reforma, ela não veio para fazer o empresário pagar mais imposto. Ela veio aí para beneficiar quem conhece a regra e ela vai premiar aí quem está com o planejamento em dia, quem se planejou com antecedência, quem entendeu o seu negócio com antecedência. Então, acho que a regra é não esperar a reforma bater na porta, sabe? É o planejamento, né? Então, planejar o custo, planejar a tributação, conversar com a gente, né? Ou o empresário que não é cliente, conversar com o seu contador. Então, acho que a bola da vez para o próximo ano é planejamento. Perfeito. Melhor conselho, é exatamente isso. Planejamento. Para os próximos anos a gente vai conseguir ver isso, né? Um empresário bem preparado daquele que não estava preparado, né, com a reforma. Hoje acontece muito, né, Andréia? Que nem assim, aquele empresário que hoje ele emite nota, ele paga imposto. A gente vê, sofre, porque assim, o imposto ele é alto, né? E quem quer fazer tudo correto, quem emite nota, paga o imposto mais alto mesmo, entendeu? Então, e aí a gente vê um monte de gente que quer fazer tudo meia boca, tudo pela metade. Então, assim, paga menos imposto, mas assim, qual que é a regra? Ou quem tá fazendo tudo certinho fala, mas eu só pago mais imposto, né? Então, eu acho que a gente planejando... quem hoje faz tudo certinho vai ser vai ser beneficiado com isso. Porque vai começar a ver o resultado do que realmente
a reforma trouxe, talvez vai ver uma redução de imposto no custo do produto mesmo, sabe? Sim. Então, a gente vai ouvir muito isso ainda, né? Esse planejamento, regime normal, crédito, débito. Sim. Então, eu acho que assim, a bola da vez, igual você falou, né? A gente tem a estrela aí que vai ser a nota fiscal. A bola da vez também vai ser os créditos, que a gente ainda fala muito. E eu acho que o planejamento é o meu conselho aí para todo mundo aderir a essa reforma de forma tranquila. Sim. Nídia, então acho que é isso, né? Queria agradecer por esse bate-papo, que foi muito bom. Acredito que quem tá ali assistindo não ficou com dúvidas, né? Mas se tiverem também alguma dúvida, comente aí, que daí a gente vai esclarecendo. Obrigada, viu, André? Obrigada de participar comigo do podcast, né? De trazer essas perguntas que a gente ficou caçando aí, né? O que mais os clientes perguntam pra gente. Então, assim, obrigada. Eu acho que foi um assunto muito esclarecedor. Eu tentei, assim, falar de uma forma simples para aquele empresário aquele que entende, já vai ser fácil entender o que a gente está falando. E para aquele que não entende, talvez uma linguagem um pouco mais simples, que é também a característica do nosso podcast, né? Então, eu acho que é isso. Eu queria agradecer você que assistiu a esse episódio, né? Se você conhece algum empresário ou se você é empresário e fez sentido para você, compartilha esse vídeo, né, com as pessoas, com os seus amigos. A gente está trazendo esses assuntos, é um assunto tão complexo, a reforma tributária, mas tentando trazer de uma forma mais limpa, mais transparente, que fique fácil de vocês entenderem, tá? Siga o nosso canal também do Instagram, né? A gente tem a página do escritório, que é o Rocha Contábil. Se inscreve no canal aqui do YouTube para receber as novidades. E eu acho que é isso, sempre focar nesses podcasts, em trazer esses assuntos difíceis, mas de uma linguagem que vocês entendam de uma forma mais simples e transparente, tá bem? Se fez sentido esse assunto ou se vocês acham que faltou alguma coisinha, comenta aqui pra gente no vídeo. Quem sabe o seu assunto pode ser o tema do nosso próximo episódio, tá bom? Até o próximo. Obrigada!